Bom dia, querido irmão, querida irmã. Estamos começando a nossa escola bíblica. Para cá que a gente tem que olhar, tá? Escola Bíblica Dominical. Eu estou aqui com a Tamires, estamos já começando, a adorar a Deus, participando desse momento maravilhoso, esse domingo ensolarado, pelo menos aqui em Rio das Ostras está bem ensolarado, o céu está azul. Aí na sua casa, dá uma olhadinha na janela aí, vê como é que tá bonito o dia. Acorda aí, já desperta. Quem é essa benção que entrou aqui? Pastor Mateus Mota. O meu camarada, pastor Mateus Mota, já chega aí, já dando like aí, curtindo a nossa live. Deus abençoe sua vida, pastor. Deve estar bonito aí também, aí perto por aí, hein? Mariléia, na chácara Mariléia, deve estar bonito. Irmão Arthur chegando também. Queridos, Deus abençoe sua vida. Já vai pegando o seu maravilhoso café. Ó, o meu tá quentinho, né? Um café maravilhoso. Bom dia, Rosa. Seja bem-vinda. Queridos, hoje vamos falar sobre um tema muito falado. Tá certo, amor? Mais ou menos, né? Vamos falar sobre um tema bem comentado, por assim dizer, nesse mês de setembro. Você sabe que nós estamos no Setembro Amarelo, onde no mundo todos falam e trabalham na prevenção ao suicídio. Então, é um mês muito importante, repito, como parafraseando alguém que disse, todos os meses são amarelos. Bom dia, Kátia. Todos os meses são amarelos. Então, trabalhando nessa temática, nós vamos trazer não só na escola bíblica, mas na pregação mais tarde. O pastor Mateus já abriu na semana passada, no domingo à noite, sobre o Setembro Amarelo, a importância, né? Estamos aqui com a presença do pastor José Gabriel Lizarde. Muito buenos dias, pastor. Que Deus te bendiga desde Chile, que habla com nós. Muitas bendições para ti e sua família, pastor. Temos, amigo BNJ Internacional. Estamos agora transmitindo, temos o pastor José Lizarde do Chile, participando da nossa escola bíblica dominical. Então, vamos falar sobre a batalha dos santos, as batalhas proféticas contra também contra a depressão, contra a tristeza, o isolamento. Temos profetas que passaram por isolamento social. Você sabia disso? Vamos falar. Você ia falar? Pediram também, né? Inclusive chegaram a um ponto de tristeza e medo tão profundo que chegaram a desejar a própria morte, né? Então a gente vê que quão profundo foi, né, esse momento que esse servo do Senhor passou, né? Já vou pedir os irmãos aí para irem compartilhando a nossa live, né? Vai compartilhando a sua linha do tempo, abrindo sala de vídeo aí, para que mais e mais pessoas possam ter acesso à palavra do nosso Deus. Verdade. Então já compartilha aí na sua linha do tempo, já vai abrindo essa sala de vídeo e nós vamos orar e pedir para que o Senhor direcione este momento maravilhoso que teremos aqui nesta manhã belíssima de domingo, que o Senhor nos concede, não só aqui no Brasil, mas no Chile também, pelo visto, como está ali dizendo o pastor José. Amém. Vamos orar, Tamires? Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, por essa manhã que o Senhor nos concede. Obrigada pela vida, meu Deus. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos, meu Pai, porque de maneira muito especial o Senhor tem preparado todas as coisas para os seus filhos. Obrigada por esse dia lindo, meu Pai, que o Senhor nos concede. E mais ainda, Deus, pela oportunidade de podermos aprender do Senhor e compartilhar, meu Pai, as tuas verdades. Deus, nós pedimos que nessa manhã a palavra do Senhor penetre os nossos corações, que as suas verdades, meu Pai, fiquem gravadas em nossos corações e que possamos, meu Deus, colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido e ouvido da tua parte. Usa-nos como instrumento em tuas mãos e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus, né? Que maravilha. Então, queridos,
Antes da gente entrar aqui no estudo diretamente, eu quero te fazer uma pergunta. Será que a depressão é uma coisa dos fracos? Será que depressão é para os fracos, Tamires? Ou mesmo, será que crente pode ter depressão? Tem gente que fala que crente não pode ter depressão, né? Antes da Tamires começar a falar, eu já quero dizer para você, o crente ele passa sim por depressão, porque o crente, amados, ele também é humano. O crente, ele é de carne e osso, e ele está sujeito a passar por todos os sentimentos, por todas as tempestades emocionais que qualquer outro ser humano pode passar. Inclusive, o nosso próprio Senhor Jesus passou por um momento emocional muito pesado. Claro, com certeza, como ele estava com o Pai ali, e o Pai estava ali confortando o seu coração naquele momento, rapidamente o Senhor recobrou o seu ânimo e entendeu e continuou com a sua caminhada rumo à cruz do Calvário. Então, assim, Jesus também teve esse momento, ele provou um pouco dessa agonia, um pouco dessa tempestade de emoções que somos nós, os seres humanos. E é importante saber, irmãos, que a depressão não é para os fracos, não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, a gente tenta ser tão forte que a gente vai guardando tantas coisas no nosso coração, vai guardando muitos sentimentos e tentando ser forte, que chega um certo tempo que a gente não aguenta mais. O nosso corpo, ele começa a dar tilt, né? Então, e aí começa a falhar. E aí vem a depressão e outros sintomas, né? Outras doenças também psicossomáticas. Então é importante a gente parar com esses preconceitos. Nós começamos a falar, fazendo essas duas perguntas exatamente por isso, porque embora seja um assunto muito falado hoje em dia, ainda tem muito preconceito. Algumas pessoas não aceitam nem tocar nesse assunto por dizerem, principalmente dentro da igreja, né? Por dizer, depressão é coisa do diabo, é só fraco, a pessoa fraquejou, entrou em depressão. E não é bem assim, a gente sabe que as nossas emoções, elas precisam ser tratadas também, precisam ser cuidadas. Eu costumo dizer, assim como a gente, quando sente uma dor de cabeça, sente algum sintoma, né, em nosso corpo físico, a gente procura um médico, as nossas emoções, elas são tão importantes quanto o nosso coração, nosso cérebro, né, os nossos órgãos aí, elas são tão importantes quanto o nosso corpo físico e tudo que o envolve. Então, nós também precisamos estar atentos, né, William, para a gente conseguir vencer. E hoje, a nossa lição vai falar sobre um personagem muito abençoado, né, uma história linda que a gente vê na Bíblia, mas que também teve seu momento depressivo, né? A gente vai falar sobre Elias. Podemos até dizer que Elias, né, foi um crente deprimido, né, em um certo momento da sua vida, e é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Bom, você sabe que Elias, né, tem uma história muito maravilhosa e é um homem que teve experiências incríveis com Deus ao longo do seu ministério, né? O grande profeta Elias, todos já devem ter escutado falar, o homem que fez chover fogo do céu. Na verdade, quem fez chover fogo do céu foi Deus, né? Ele só orou e pediu que Deus respondesse, né, a sua oração. Quem decide responder com fogo é o próprio Deus. Então, assim, Elias era um homem intrépido, um homem que servia ao Senhor de forma enfática, era um homem fiel, e ele não negociava com outros deuses. Era alguém que o Senhor havia escolhido para profetizar em um devido tempo. E Elias, ele é escolhido para profetizar em um dos tempos mais complicados da história do Reino do Sul, né, Tamires? Estou certo? Reino do Norte. Reino do Norte, perdão. Reino do Norte. Ele é escolhido para falar para o Reino do Norte, onde existe um rei muito particular, que Tamires vai dizer, e tem uma esposa bem diferenciada, né, Tamires? É verdade. Então, irmãos, Elias, né, como a gente já viu, a Bíblia não vai falar muito sobre a família, o histórico familiar dele, né? Sobre as suas referências familiares, a Bíblia não fala muito disso, né? Mas Elias, ele foi levantado num tempo muito difícil que o povo estava passando. Depois, né, do reinado de Salomão, a gente sabe, né, que o reino de Israel ele foi dividido em dois reinos.
E aí, quando houve essa divisão, a gente passa a ter aí o Reino do Sul e o Reino do Norte. Reino do Sul, Judá, e o Reino do Norte, Israel, né, cuja capital era Samaria. E aí a gente percebe que o pai de Acabe, que é o rei desse tempo de Elias, o pai de Acabe, ele faz aliança com nações pagãs. E aí, por essa aliança que ele faz com os pagãos, ele acaba firmando aliança com o pai de Jezabel. E aí, eles arrumam esse casamento entre Acabe e Jezabel. E aí, Acabe e Jezabel acabam se casam, né, e passam a governar ali o reino do norte. E como a gente sabe, o William muito bem falou, Acabe, ele era meio, vamos dizer assim, meio devagar, e ele era dominado pela sua esposa Jezabel. E a gente vê que Jezabel tinha um papel de influência muito forte nesse reino do norte. Inclusive, quando essa aliança é firmada entre Jezabel e Acabe, entre Israel e os povos pagãos, essa cultura pagã, essa cultura de idolatria, ela é trazida para Israel. Inclusive, o senhor Acabe constrói, inclusive dentro de Israel, ele constrói um templo para Baal. Para tudo, né? Alianças políticas já eram feitas desde esse tempo. Especificamente, essa aliança política feita por casamentos não deu certo, porque Acabe abandonou tudo aquilo que era o princípio do povo de Israel. Ele abandonou tudo aquilo que ele conhecia para adorar aos deuses e sofrer uma forte influência de sua esposa pagã Jezabel. Note, amados, o problema não são pessoas, os problemas estão vinculados àquilo que Jezabel acreditava ser o certo naquele momento. Jezabel, existia um mandamento e uma ordenança e um costume muito comum no povo de Israel, que era não se misturar com povos estrangeiros. Não, por quê? Xenofobia? Não, justamente porque o povo de Deus, ele tinha sua religião, e o Senhor sempre zelou pelo seu povo, pelas crenças do seu povo ao longo da história no Deus de Israel. Uma ruptura dessa crença resultou em uma grande devastação e futuramente na extinção do Reino do Norte. Então, é importante que você saiba que o casamento de Acabe já não dava certo com Jezabel, porque Jezabel mandava nele e por Jezabel mandar nele, ele acabava acatando não só as ordens dela, como também os seus deuses. E não só acatava os seus deuses, como divulgava a idolatria no meio do próprio povo de Deus. E a gente vê que essa união não trouxe só essas questões que o William colocou, como também o quebramento ou a quebra daquela proposta de Deus para a família, o propósito de Deus para a família, uma vez que Acabe passa a ser dominado e conduzido pela sua esposa, né, em muitas ocasiões. Então a gente percebe que com isso, e aí é muito importante a gente falar, a gente percebe o zelo do nosso Deus quando ele dá essa ordem de não se misturarem, porque as nações circunvizinhas eram pagãs. E aí não tem jeito, irmãos. Quando há essa aliança, sempre é como num casamento, né? A gente percebe, quando nós nos casamos, são duas pessoas diferentes, com costumes, ideias diferentes. E aí, quando nós casamos, a tendência, né, com essa convivência, é a gente assimilar algo do outro e também dividir com ele compartilhar algumas coisas que nós trazemos conosco, né? É engraçado que em um casamento, você que é casado me assiste agora, eu sou casado há 10 anos com a Tamires. Especificamente, completamos 10 anos de casados no civil no dia 20 de agosto e completaremos 10 anos de casado na igreja no dia 2 de outubro. Ah, tá. Foi só para saber se ela... Só para saber se eu tô ligada. Tava por dentro. Então, no casamento, ou o marido absorve a esposa, ou a esposa absorve o marido,
ou os dois se absorvem e se transformam em uma só carne. Em harmonia, Em né? harmonia, que é a como proposta do nosso Deus, Exatamente, né? como é recomendado pela Bíblia. Então, a ideia aqui não é falar do casamento de Acabe, mas sim mostrar para você e pontuar o terrível momento de identidade que sofria o povo de Israel. Sofria uma identidade religiosa, que é nesse tempo que Elias é levantado para ser profeta. Antes de continuar, quero dar bom dia a Amandinha, a irmã Maria do Socorro, a querida irmã Lesi, sejam todos bem-vindos, todos os outros irmãos também que estão nos assistindo, que Deus continue nos abençoando, né? E Então, fala no nosso coração. Então, Tamires, vamos continuar aí na caminhada de Elias. A gente só deu pano de fundo aí Isso. que o tempo que Elias foi escolhido para ser profeta não era um tempo E legal. aí, quando, né, há essa aliança, desobedecendo ali a ordem de Deus, o povo de Israel passa a servir também, a seguir esses deuses pagãos, né? Verdade. Passam a servir ali a Baal. E aí a gente percebe que todo esse cenário, né, de abandono ao Senhor, abandono à sua lei, abandono aos princípios divinos, começam, né, a conduzir o povo de Israel. E é nesse cenário que Elias é levantado, né, para poder profetizar ali em Israel. E aí a gente começa a desenvolver o ministério com relação ao ministério de Elias, né? Como a gente percebe, o William falou, a história de Elias, né, ela está registrada no primeiro e no segundo livro dos reis, e também depois em outros livros há também algumas citações a Elias. Mas a sua história está registrada no primeiro e no segundo livro dos reis. E aí depois os irmãos podem ler com mais calma. E dentre outras situações, uma das mais conhecidas, né, que o William falou, né, Elias com os profetas de Baal, Elias e a viúva de Sarepta, né? E aí a gente percebe o desenvolvimento desse ministério. Mas nós queremos focar exatamente em um momento específico da vida de Elias. Vou pedir o William para abrir a Bíblia em primeiro livro dos reis. Irmão Elias, a paz do Senhor. Deus abençoe. Primeiro livro dos reis, já podem abrir aí. Capítulo 19. A gente vai ler do versículo 1 ao 18. 19, vamos lá. Primeiro livro dos reis, capítulo 19, versículo de 1 a 18. Vou dar um tempinho para você abrir na sua Bíblia aí, hein? É importante que enquanto estivermos lendo, os irmãos percebam ali, né, como o nosso Deus, ele trouxe consolo, conforto ao coração de Elias em meio à sua depressão, em meio a esse momento tão difícil, né, que Elias passou. E é importante, irmãos, a gente relembrar que esse episódio ele vai acontecer depois daquela bênção, né, daquela maravilha que Elias passa ali com os profetas de Baal. Então, depois de uma vitória, né, no momento que Elias estava fortalecido, né, Elias passa por esse momento tão difícil. Geralmente, quando você vem de uma grande vitória, você se alegra e fica mais corajoso ainda. Com Elias aconteceu o contrário. Por que aconteceu isso? Vamos ler. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, eu leio a partir do versículo 1 até o versículo 18. Vamos lá. Ora, Acabe contou a Jezabel, tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou mensageiros a Elias para dizer, aí vem esse mensageiro, né? Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu.
De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Ô rapaz, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estou procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. A mesma conversa, né? O Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, Jesus, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém. E aí, irmãos, pensando aí, para um pouquinho, pensa aí na sua vida. Você já ficou desanimado? Já ficou deprimido? Ou está passando por um momento de depressão? Se sim, essa lição é para você também. Se não, aprenda e se fortaleça cada vez mais, né, para vencer. E lembre-se e entenda, né, que independente do momento que estejamos vivendo, quer seja no momento de alegria, quer seja no momento de tristeza, de depressão, o Senhor, Ele sempre está conosco para nos trazer o conforto. E na vida de Elias não foi diferente, né? A gente percebe que depois daquela grande vitória, né, lá no Monte Carmelo, Elias, ele tinha sido chamado para o ministério de juízo. E aí a gente vê que Elias, né, era um valente na oração. A gente percebe, né, que mediante as orações dele, né, o Senhor estava fazendo grandes coisas naquela ocasião. E aí a gente percebe que depois de sair vitorioso, né, de suas experiências de oração, ainda assim vem Jezabel com aquela ordem dizendo que ia matá-lo. E aí nesse momento Elias se desespera, Elias fica com medo absurdo e Elias acaba fugindo, né, com medo, desesperado. E aí nesse momento ele entra, né, nessa situação que chamamos de ele fica deprimido, né? Muitos aí ouvem muito essa palavra, né? Elias ficou na fossa, né? Que a gente usa muito hoje em dia. E aí a gente percebe, né? Quão deprimido e quão amedrontado, assustado Elias ficou, mesmo tendo passado por toda essa experiência de vitória, mesmo tendo visto o Senhor responder às suas orações e fazer exatamente como havia dito que faria, né? O Senhor, mediante Elias, ele agiu. E aí a gente percebe que ainda assim, bastou uma palavra, bastou uma ordem, né? Uma mensagem de Jezabel para Elias se desesperar
e entrar nessa situação, né, de medo e depressão. Pensa comigo, Elias, vamos lá, vamos falar de Elias, vai. Pensa comigo, Elias estava no auge do seu ministério. Elias, ele confiava tanto em Deus que o desafio foi aquele Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Ele deu horas para que os profetas de Baal, os 450, fora os outros profetas dos outros deuses que também estavam ali, ele falou assim, pode continuar aí, continua orando aí, os seus deuses aí, de repente eles foram no banheiro, estão ocupados. E durante horas eles ficaram lá. Elias confiava tanto em Deus que ele pegou água e jogou em cima das madeiras, molhou a madeira do holocausto, que tinha que botar o fogo nela, molhou a madeira, molhou a oferta lá, né, que ele ia oferecer, ele molhou tudo, porque ele sabia que Deus não ia abandonar, ele sabia que Deus ia responder, ele sabia que Deus ia responder, e através da vida de Elias, naquele fatídico dia, todos souberam que o Senhor era Deus. Pouco tempo depois, Jezabel fica sabendo e envia um mensageiro. Eu acho interessante o papel do mensageiro. Olha isso. Jezabel, ela envia um mensageiro para falar para ele que, eu vou te matar, hein? Manda falar para Elias que eu vou arrancar a cabeça dele. Esse abusado, ele tá achando que ele é quem? E ela ainda vai além, ela fala que os deuses façam comigo o que eles quiserem, se amanhã, essa hora, eu não tiver matado Elias. Então, dá sentença ali, né, pra ele. Então, assim, e ela era a rainha, cara. Ela era a esposa do rei. E é óbvio que Acabe ia acatar o que ela estava falando. Então, quando o mensageiro chega a Elias, e aí você deve estar pensando no mensageiro, fulaninho, beltraninho, eu não estou falando de pessoas, gente, tá? Tá vendo só? Teve gente que já pensou no fulaninho, o fulaninho, mensageiro do mal. Não estou falando de pessoas. O mensageiro trouxe essas palavras. E quando ele fala para Elias, gente, Elias imediatamente tem medo. Ele fica com medo da ameaça sofrida. E o medo faz toda a diferença. Porque é absurdo como uma palavra provoca medo em um dos homens mais corajosos da história bíblica, e esse medo leva esse homem a fugir. Verdade. Ele que enfrentou 450, até mais, 800 e tanto, em nome de Deus, não foi capaz de honrar essa coragem dada pelo Senhor e enfrentar uma palavra. Isso, e essa palavra, né, de Jezabel trouxe tanto desespero, tanto medo, né, tanto desânimo para Elias, que ele foge. E ele não foge assim, irmãos, tipo assim, eu tô no bairro Costa Azul, vou fugir para o Marileia, pensando em Rio das Ostras. Não, ele foge para além de Israel. Ele foge para uma região que está lá já no território de Judá, Reino do Sul. E ainda deixa o pessoal aqui, fica aqui. E ainda caminhou mais um dia para dentro do deserto, gente, para ter certeza que não iam achar ele. Foi correndo, né? Porque a Bíblia diz que ele é ao passo de um dia de distância. Então, para ele conseguir essa distância, ele deve ter corrido muito. Então, eu pergunto para você, será que uma palavra fez o teu coração se deprimir? Será que você teve medo por causa de uma palavra? Será que você fugiu ou se escondeu ou deixou de enfrentar os problemas ou deixou de acreditar em tudo que Deus fez na tua vida, no passado e no presente por uma palavra? Será que essa palavra te colocou dentro do seu quarto? Será que essa palavra te deixa tão desesperado que você tem medo do futuro e já começa a sofrer pelo futuro que ainda não chegou? Verdade. Quando você dá ouvido a essa palavra, você, em primeiro lugar, esquece quem é aquele que está do seu lado. E Elias esqueceu quem estava com ele. Elias esqueceu quem ele servia. E aí, fugiu. Chegando lá, né, a gente tem uma outra consequência do medo, da depressão, da fuga.
né? E como nós sabemos, né, e afirmamos aqui que Elias estava deprimido, vou pedir, William, para você pegar a Bíblia e acompanhar para a gente reler alguns versículos. Né? Os 4 fatores, né, desse momento depressivo do Elias, né? Primeiro, relê para mim 19, versículo 4, o que diz? 19:4? Uhum. E entrou no deserto caminhando um dia. É 1 Reis 19:4? Isso aí, é isso mesmo. E entrou no deserto caminhando um dia. No 3 diz que ele teve medo e fugiu para salvar a vida. E Berseba de Judá ele deixou o seu serviço e entrou no deserto caminhando um dia. Continua. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele, orou pedindo morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Exatamente, agora 18:39. Então, peraí, vamos lá. Ele sentou debaixo de uma árvore. Exatamente. Nesse momento, Elias ele se sente fracassado. Por quê? Porque ali, depois de tudo que ele tinha feito em Israel, o seu ministério era o ministério, né, de juízo, trazer juízo ali, né, para o povo de Israel. E a ideia de Elias era exatamente que Acabe e Jezabel se convertessem, né? Que Acabe e Jezabel mudassem de pensamento, que Acabe e Jezabel entendessem o que Deus estava fazendo e abandonassem os deuses pagãos. Só que e depois de tudo aquilo, né, que ele tinha vivido no Monte Carmelo, ali a vitória sobre os profetas de Baal. E todos declararam, só o Senhor é Deus. Só que isso não mudou. Isso não mudou o coração, né? Não mudaram as atitudes de Acabe e Jezabel. E aí a gente percebe aqui que logo em seguida Jezabel dá uma palavra de que vai matá-lo. Então, nesse momento, quando ele chega a esse ponto de dizer, basta, Senhor, toma agora a minha alma, porque não sou melhor do que os meus pais. Ele está dizendo assim, não, já deu, não deu certo, né? E ali vem aquele sentimento de fracasso. Poxa, eu fiz tudo, orei lá, Deus operou grandes coisas, mas Jezabel e Acabe não se converteram, não mudaram, né? Pelo contrário, ela manda tirar minha vida, então acabou, esse ministério já acabou. E aí, né, eu não sou melhor do que os meus pais, então basta, Senhor. Elias ali, ele não desistia só da vida dele, ele jogava toalha ministerial. Ele jogou a toalha da vida dele, do ministério, de tudo que o Senhor ainda tinha para fazer através da vida dele. Ele jogou a toalha, gente. Exatamente. Você jogou a toalha? Nessa pandemia aí, você jogou a toalha? Ou tu já estava jogando a toalha antes e a pandemia foi apenas um pretexto para tu jogar a toalha? Talvez você esteja, né, falando, nossa, mas eu falo, eu prego, eu compartilho a palavra e fulano não muda, não se converte. Ah, chega, já deu. E aqui a gente vê que Elias, ele se sentiu assim também. O que a gente quer dizer é que tudo bem se você sentiu vontade de jogar a toalha, amado. Você não precisa se punir, você não precisa se flagelar, você não precisa achar que você não é um lixo porque você pensou em jogar a toalha. A gente está aqui para dizer para você que você não precisa jogar a toalha. Isso. E que tem um Deus que se importa com você e que está com você nesse momento que você está passando por isso, por essa dificuldade, né? Nesse momento que você está se sentindo fracassado, Deus ele está do seu lado, caminhando junto, te pegando no colo e falando, não, levanta a cabeça porque eu sou contigo. Ainda não está acabado, ainda não está terminado. Se para você não deu certo agora, eu é que sei os planos que tenho. Opa. Sobre você, sobre tudo, todas as coisas que cercam a sua vida. Então aqui, enquanto Elias dizia, tá tudo acabado, chega, já não aguento mais, basta. Deus está dizendo, não basta, porque eu ainda não disse que vai acabar. Eu ainda não coloquei o ponto final. Imagina você, Deus está escrevendo a tua história, né? Você está aqui. Vendo aqui, ó. Essa aqui é a tua história. Você está aqui. Aí quando você chega aqui, você fala assim, basta. Não aguento mais. Aí Deus fala para você, não, como assim? E toda essa história aqui, o que eu faço com ela? Ela é tua. Essa história aqui, todo esse resto de história aqui, é sobre você. É sobre a tua família, é sobre a tua vida. Então o que eu vou fazer com isso aqui? Não, senhor. Não, senhor. Aqui, ó. Basta aqui? Não, meu filho, eu tenho planos
planos para você de paz. Eu sei o que eu tenho preparado para você. Eu sei os Amém. pensamentos que eu tenho para você. Glória a Deus. Não parou aqui não. Tem muita história ainda para ser escrita. Aleluia. Então Deus, ele fala para você. Não é porque você fracassou ali que você é um fracassado. Gente, não dá certo alguma coisa na nossa vida, acontecerem coisas ruins na nossa vida, acontece na vida de todo mundo. Só que a gente só percebe, Tamires, que coisas ruins acontecem quando acontece na nossa vida. Acontece o tempo todo, na vida de todo mundo. Só que você, muitas vezes, não percebe que está acontecendo coisas ruins e péssimas e tragédias para todos. E quando acontece para você, aí você põe a mão na consciência e, poxa vida, deu tudo errado. Muitas pessoas fracassaram em milhares de projetos ao longo da história. A grande pergunta é, você vai parar aqui ou você quer que o Senhor continue escrevendo a tua história? Muito bem, irmã Kênia. A irmã Kênia colocou um complemento aqui muito pertinente, né? Quando o profeta Elias ele sinaliza que não é forte, é uma frase de pedido de ajuda, exatamente, né? E a gente vê que como que o nosso Deus é perfeito, e aí a gente vai ver como o nosso Deus agindo nesse momento, né? Realmente ali, quando Elias ele diz, não aguento mais, basta, ele realmente está pedindo ajuda, né? Dizendo, sozinho não dá mais. A sua fuga já são sinais, Kênia, e aí você me ajuda, a fuga dele as coisas que ele já são sinais do que ele fala, e as suas atitudes já são sinais do processo de depressão, já são sinais de um processo de angústia profunda, de tristeza profunda. E ele fala que ele quer morrer, que ele não quer mais viver, né? Então, assim, são momentos complicadíssimos. Então ele começa a dar sinais. Só que como a Kênia colocou aqui, ele está pedindo ajuda. E quem escuta o pedido de ajuda dele, né? É verdade. Continuando, irmãos, Elias, ele diz, lê pra gente, versículo 10 e 14. Vamos lá, hein? Olha o que ele vai afirmar. Ele responde, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O 14, né? Ele respondeu, de novo, tenho sido muito zeloso, ele fala a mesma coisa aqui, exatamente, né? Pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E agora? Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Então aqui, nesses versículos, Elias está colocando para fora, né, dizendo que solidão. Ele está sozinho. Solidão. Eu estou sozinho, nossa, eles mataram todos, eu estou só. E geralmente, né, nesses momentos de dor, de tristeza profunda, né, de depressão, nós nos sentimos sozinhos. Sim. A pessoa que está passando por esse momento, ela se sente muito sozinha. Parece que, né, não tem mais ninguém ali à sua volta, né? E aí a gente vê, né, que Elias ele vai dando esses sinais. Como a Kênia colocou aqui, sinais verbais, né? Exatamente. E o mais lindo é como a gente vê o nosso Deus tratando essa situação. Puxa vida, né? Isso é demais. E aí a gente vê aqui, né, Elias dizendo que se sente só. E nós? Quantas vezes nos sentimos só? Às vezes, desculpa, amor, temos uma família grande, às vezes temos pais carinhosos, temos ali, né, irmãos, e ainda assim nos sentimos só. Ou às vezes, né, temos um esposo, temos filhos, né, estamos ali, a nossa casa está sempre cheia e nós nos sentimos sozinhos, né? Então é importante a gente observar esses sinais, né? Tá se sentindo sozinho, mesmo, né, tendo pessoas à sua volta, algo não está certo. Ou se você mora sozinho, né, e aí esse sentimento de solidão ele é profundo a ponto de você não conseguir viver, né, de não conseguir fazer as suas coisas, porque esse sentimento de solidão é tão forte que te impede de fazer as coisas, de sentir alegria. Então é importante estar alerta, é importante procurar ajuda, né? E aí a gente percebe que nesse momento de fraqueza, quando Elias ele diz que está só, além de tudo que ele estava passando, do medo, né, daquela palavra que Jezabel tinha dado,
Nesse momento, quando ele acha que está só, ele vai só se aprofundando, né? Nesse momento tão difícil, vai só escurecendo ainda mais a sua situação e as suas forças vão se perdendo cada vez mais. E o engraçado né? é que, primeiro, nos versículos lidos por nós, no 10 e no 14, ele fala que deu tudo errado. Eles deixaram de acreditar em Deus, eles destruíram os altares, eles trocaram Deus por ídolos. Ou seja, ele está falando do ministério dele, da crença do povo. Ele fala assim, Deus, eu fiz de tudo, mas o povo continua corrompido. Ou seja, então a gente já vê os sinais de desistência, lá, né, os primeiros que a gente falou, o sinal de desistência, o sinal de desejo desapegado pela vida, né, o desejo de morte, o desapego pela vida, o desejo de morrer. De acabar com aquela situação toda, Logo né? em seguida, o sentimento de que foi abandonado. O sentimento de abandono, de solidão. Ele se sentiu só. Ele falou, já que eu estou só, então é melhor eu morrer. Exatamente. E também Elias, ele se sente cansado, né? Nesse momento. Exatamente. A gente percebe, né? Ele, depois de tudo aquilo, ele correu muito para chegar até Berseba. Então a gente percebe que, além de tudo, aquele medo, e por que ele estava correndo? Porque ele estava com medo, porque ele estava desesperado. É importante a gente lembrar, irmãos, que quando Elias ele fala basta, chega, ele não está ali, ele está querendo acabar com essa situação de dor. Muitas pessoas entendem o basta como assim, olha, basta. Basta. Não foi esse basta, gente. Elias falou assim, chega! Não aguento mais! Que saco! Nada dá certo! E ainda a sua vida estava em risco ali. Então Desculpa, ele queria... amor, gritei, né? É normal. Ele queria acabar com essa situação em que ele era perseguido, em que tinha uma sentença de morte sobre ele. Então é importante a gente pensar isso. Hoje, quando a gente fala de suicídio, de desejos suicidas, tem muito preconceito ainda. Quando a pessoa ela demonstra esses sentimentos, esses desejos de morte, ela quer acabar com a sua dor. Sim. E nós precisamos ter empatia, entender essa situação, estender a mão. E aí é importante nutrir relacionamento. Uma das coisas aqui que levaram Elias a aprofundar ainda mais na sua depressão é se sentir sozinho. Ele se isola também, né? Exatamente. Ele deixa o servo dele ali e as pessoas que acompanhavam ele na comitiva ali se isola de todas as pessoas. Exatamente. Esses 3Ds estão ali presentes, né? Desamparo, desamor e desvalia. Exatamente diante de tudo isso que a gente tem falado. E aí a gente percebe que Elias se sentiu cansado fisicamente, e vocês imaginem, nós sabemos, como o William pregou no domingo retrasado, né? Nós precisamos, a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, né? E aí que além dessa luta, né? Elias também provavelmente estava sendo muito tentado, né? E se por um lado a sua dor era grande, o seu medo, o seu desespero era grande, imagine Satanás lá no ouvido dele, você vai morrer, ninguém sobrou, e você acha que Deus vai te livrar disso? Ela é poderosa e ela vai acabar com você. Então imaginem a pressão de toda a situação e mais a pressão de Satanás na mente de Elias. A palavra, ela desencadeia uma série de processos mentais pessimistas e negativos na cabeça de Elias. Então, enquanto ele viaja, imagine a tempestade que está acontecendo na sua cabeça. Você vai morrer, ela vai te achar. Não adianta tu se esconder, ela vai matar você. Exatamente. E aí, também a gente percebe, né, Elias, esse momento de Elias com o seu medo extremo, o seu pânico ali, né? Ele fala lá no versículo... Lê aí pra gente. Leio. 19:2. 19:2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida
o que você fez com a... Pô, foi uma ameaça pro dia seguinte já, ó, amanhã eu vou te matar. Amanhã, até amanhã, e aí o 14 também. E aí o 14 é a resposta que ele dá ao Senhor, que a gente já leu, né? Que ele tem sido zeloso. Aqui, ó, sou o único que sobreviveu e agora também estão procurando matar-me. Então, nessa situação, a gente percebe que isso gera em Elias o terceiro ponto, né? Diante desse perigo físico, né? Gera nele o medo e o pânico, o desespero, né? E aí a gente percebe que Elias estava envolvido nas situações por conta dessa ameaça de Jezabel, né, para tirar a sua vida. Mas aí como que Deus ele trata de Elias, Tamires? Elias ele deu uma série de sinais. Exatamente. Nós vimos aí os 3 Ds que a Kênia colocou, ó, desamparo, desamor, desvalia. Para ele não fazia mais sentido viver, ele se sentia sozinho, ele estava com medo, com pânico. A mente dele estava em frangalhos, estava em parafuso por causa de uma palavra que alguém lhe deu, uma ameaça de morte. E ele fugiu. E nesse momento ele estava no meio do deserto, sentado debaixo de uma árvore, esperando e pedindo a Deus para morrer. Isso. E aí a gente vê, né? Perdão, amor, ele não comia também. Isso. Ele não se alimentava. Isso, porque, né, eu penso que quando ele sai fugido e não dá tempo nem levar nada. Não, mas ele estava lá. E aí a gente percebe. E ele foi ficando sem comer, ele estava esperando mesmo a morte, né? A gente percebe aqui que o nosso Deus não abandona, né? Pelo contrário, entende, trata ali com amor e com uma terapia divina ali, né? Que a gente vai ver. Vou pedir o William para ler. Vamos lá. Salmo 103. Salmo 103. Versículo 14. Versículo 14. Vamos lá. Para começar a entender esse tratamento de Deus, a gente vai ler Salmo 103, 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que fomos formados. Lembra-se de que somos pó. Então aqui a gente sabe, né, que o nosso Deus foi ele que nos formou. Ele sabe que nós não somos nada sem ele e ele nos ama. Ele nos ama. Ele está sempre ali cuidando da gente. E aí a gente percebe o primeiro ponto, né? No livro de 1 Reis, capítulo 19, o versículo 5. A gente percebe aqui, do 5 ao 9, a gente percebe que o primeiro passo do tratamento de Deus para com Elias é o tratamento do seu corpo físico, o tratamento das suas necessidades físicas diante da depressão. E aí, como o William falou, ele estava sentindo fome, ele estava sem dormir. E aí a gente percebe que o nosso Deus, ele começa a tratar esse ponto físico. Lê pra gente. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Exatamente. Então a gente percebe lhe dá, né, o alimento, manda que ele se alimente e ele tem uma noite de sono e descanso, porque, né, irmãos, a gente sabe que quando estamos passando por um momento de profundo desespero, a gente perde a fome e a gente perde o sono. Então a gente não consegue dormir, a gente não consegue comer. E aí, realmente, né, a irmã Kênia até nos levanta uma questão. Quantos Elias estão assim? Quantos irmãos nossos, diante das suas dificuldades, estão perdendo a fome e perdendo o sono? E aqui, de maneira muito maravilhosa, a gente vê o nosso Deus restaurando essa parte, a saúde física de Elias, né? O seu corpo físico diante da depressão. E aí Deus dá o alimento e permite que ele e ele acaba dormindo. Por isso nós aqui, e como o pastor Mateus colocou no domingo passado, como a gente já falou, o Tamires falou na quarta, nós defendemos, tá? Queremos dizer isso como igreja, defendemos sim os profissionais da saúde mental, sim. Os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas, os médicos, né? Os doutores da saúde mental, porque, irmão, você que está me assistindo agora, biblicamente, a depressão não trata algo apenas espiritual.
a depressão também é um processo de anomalia química no seu corpo. Então, ela também invoca questões físicas. Por isso Deus dá o tratamento físico e logo em seguida nós vamos falar do tratamento espiritual que o Senhor dá para Elias. E nesse tratamento espiritual está também relacionado ao emocional. O médico, ele não versa sobre coisas espirituais. E o pastor, o líder, ele não versa sobre coisas físicas. Por quê? Saúde mental, terapia, psicólogo, são pessoas abençoadas por Deus que Ele colocou na vida do planeta Terra, para que então pudesse tratar-nos em momentos como esse, e que em paralelo pudéssemos então fazer o tratamento físico, né, com os médicos, e também o tratamento espiritual. E é lindo demais, né, como o nosso Deus, Ele nos ama por completo. Deus, Ele não está só preocupado com aquilo que você faz na igreja para a igreja. Deus, Ele está preocupado com você por inteiro. E aqui nesse texto a gente percebe o nosso Deus restaurando a saúde física, a saúde emocional e também a vida espiritual de Elias. Então a gente vai perceber isso. Vou pedir o William, né, para já deixar aberto aí. A gente vai ler a partir do versículo 9, parte B. Né, Deus restaurando aí o emocional, a saúde emocional de Elias diante dessa depressão. Então, o nosso Deus, Ele nos ama por inteiro e Ele nos quer bem por inteiro. E por isso, Ele cuida de nós por inteiro. Então, nós somos cuidados aí pelos pastores, né, pela nossa equipe ministerial. Nós temos profissionais da saúde mental para nos abençoar, nos ajudar a cuidar da nossa saúde mental, e temos também os médicos das várias áreas da medicina para cuidar do nosso corpo físico. Então nós somos um ser integral que precisa ser cuidado de forma integral. E aí a gente percebe aqui, né, Deus, Ele restaurando a saúde emocional de Elias. Nesse ponto, nosso Deus, Ele usa uma estratégia muito maravilhosa de terapia mesmo. Ele conversa com Elias. Ele escuta Elias primeiro, né? O desabafo de Elias. Deixa Elias desabafar. Ele ouve, né? Elias está falando nessa conversa, Deus deixa Elias falar. Quero morrer, nada tá dando certo. Tô sozinho, ela quer me matar, ninguém sobrou, só eu, pobre de mim. Né? E aí Deus ouve Elias e Elias desabafa, ele coloca para fora aquilo que ele está sentindo, né? Como o William já leu aí, né? Deus, ele se apresenta a Elias e ele pergunta: Elias, por que? Versículo 9. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, aquela resposta: tenho sido muito zeloso, né, com o Senhor, falando que ele ficou sozinho. Então Deus fala: o que você está fazendo aqui, rapaz? O que você está fazendo? Deus, ele já sabia, não sabia, irmãos? O que Elias estava passando? Só que nesse momento é importantíssimo para Elias colocar para fora. E a irmã Glaucia, ela colocou aqui uma mensagem muito importante. Nós precisamos, igreja, de uma vez por todas, entender que esse tratamento, né, já entendemos, né, que depressão, ninguém está livre da depressão. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos à depressão. E aí, nós precisamos entender que uma pessoa nessa situação, ela precisa de uma ajuda, tanto, né, no âmbito espiritual, como também na saúde física. E aí, nós precisamos parar com preconceito. Não é preconceito, não vai te fazer pior do que ninguém, não está tudo acabado, não é sinal de fracasso, como já falamos aqui. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, não é fracasso. É você entender que você não está conseguindo e que Deus colocou pessoas capacitadas nesse mundo para te ajudar a sobreviver a isso, para te ajudar a ficar bem. Então nós precisamos entender isso. O tratamento, ele acontece, né? Nós sempre falamos, ele acontece
nesses aspectos espirituais e físicos, né? Com a terapia e porque, como eu sempre falo e reforço, a depressão ela desencadeia outros problemas, né? Físicos também. E aí desencadeia pressão alta, taquicardia, gastrite, a ansiedade, a crise de ansiedade desencadeia tudo isso, irmãos. Então nós precisa ver aí essa harmonia. Não é só o pastor que vai curar a depressão, assim como não é só os cuidados, né, físicos que vão curar completamente a pessoa. A gente precisa andar nessa harmonia, né, para que possamos vencer a isso. Tá? E aí, continuando, a gente percebe, né, que o nosso Deus, ele chama Elias e ele pergunta, Elias, o que está acontecendo? E aqui, nesse momento, Elias coloca para fora, né? Elias põe para fora ali aquilo que ele está sentindo, né? E aí a gente percebe, nesse momento que Elias coloca para fora, com certeza um alívio ali vem, né? E aí Deus continua com a sua estratégia, cuidando também, além depois dessa terapia, né, e que é tão importante para a saúde emocional do Elias, Deus ele cuida também e restaura a sua saúde espiritual. Que aí a gente vê que Deus manda Elias se levantar, erguer a cabeça e voltar, e aí dá uma série, né, de instruções para Elias. E aí a gente vê Deus restaurando a vida de Elias, né? Restaurando o ministério de Elias também. Deixa eu fazer um contraponto aqui. A gente já está caminhando para o final, tá, amado? Sei que a gente Fique conosco. A gente fala muito, mas não vai embora ainda não. Daqui a gente vai atrasar só uns 2 minutinhos, tá bom? Não vai embora não. 2 não, alguns. Fica aí que a gente vai atrasar um pouquinho hoje, mas é um assunto que a gente merece toda a atenção, tá? E a gente está trazendo um entendimento bíblico desse assunto. A gente está trazendo para você um acontecimento bíblico, tá bom? É incrível como Deus, ele fala para Elias ali, ó, o Senhor disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, né? Pois o Senhor vai passar. Assim, olha, fica atento porque eu vou falar contigo. E aí ele diz assim, veio um vento fortíssimo. Ó, veio um vento fortíssimo, lá na parte B do versículo 11, veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio fogo, e o Senhor não estava no fogo. Mas depois veio uma brisa suave. Olha aí, hein? Veio uma brisa suave, e então o Senhor estava nele. O Senhor está nessa brisa suave que pode falar ao seu coração nessa manhã, que Amém. Pode falar no seu coração ao longo desse mês. O Senhor não está naquilo que às vezes a gente imagina, né? Você espera grandes acontecimentos, grandes coisas, o fogo e tal. Não, Deus estava naquele murmúrio suave, que veio como uma paz no coração de Elias. Então ele pegou a capa e Deus entendia, né, Elias, assim como ele te entende, irmão. Porque aqui, nesse momento de depressão, não era o tempo de grandes coisas, não era o tempo, né, de redemoinho, o tempo de vento impetuoso, não era tempo disso, era tempo de calmaria, porque Elias precisava de paz. Ele precisava descansar ali, comer, isso, receber a paz de Deus, para então estar pronto para o restante de sua história. É verdade. Aí a gente vê o amor do nosso Deus e como ele nos entende. Ele sabe exatamente a estratégia que vai usar para nos ajudar. E aí a gente percebe, né, Deus restaurando a vida de Elias por completo. Já restaurou a saúde física, a saúde emocional e agora restaura, né, a sua vida espiritual. A gente percebe aqui, versículo 15, né, Deus renovando ali esse chamado, a vocação de Elias, quando ele diz... O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. E aí ele vem dando uma série de ordenanças para que Elias ele unja reis, unja guerreiros e unja um profeta. Isso. E aí a gente percebe, né, que Elias,
ele é instruído pelo Senhor, sua vocação é restaurada, Deus manda ele voltar para concluir a obra que não havia terminado. E outra, Deus fala para ele, Elias, a propósito, você não está sozinho, cara. Eu separei Exatamente. 7.000 que não se curvaram diante dele. E ainda vai mais além, sabendo, né, que Elias ali, ele precisava de alguém para ajudar na caminhada, para dividir, para compartilhar, né? Ele diz para ungir Eliseu. Opa! Ungir Eliseu, e aí fala assim, ungir Eliseu, profeta em seu lugar. Mas o que nós queremos focar, que nesse tempo final da vida de Elias, ele tem Eliseu como seu servo, como seu companheiro de caminhada. E aí a Bíblia diz que Eliseu Eliseu servia a Elias, ou seja, em todas as obras que Elias ainda tinha por fazer, ele não estava mais sozinho, ele tinha ali um amigo, um companheiro para estar junto dele, né, para estar caminhando com ele. Aí você pode perguntar, pastor, quem foi Eliseu? Uma frase para os senhores, 10 quilos de picanha, R$5, lembrou? Esse era Eliseu. Isso. E aí, queridos, é importante aqui, no versículo 15, quando ele manda Elias voltar, ele está orientando exatamente aqui, dizendo para Elias, o Senhor disse, vai e volta do caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco, e lá unja Israel, rei da Síria. É importante que, nesse contexto, Elias ele é levado ao Monte Horebe, ou seja, Monte Sinai. No Monte Sinai, nesse ponto, era marcante para o povo de Israel, tudo começou porque ali, né? ali era o monte da revelação de Deus, né? Era um monte onde eles tinham como referência da revelação de Deus, que é onde, né, Deus se revela a Moisés. E aí, né, agora também fala a Elias. E aí, nessa manhã, nós queremos te convidar a ir também ao monte. Mas, hoje, nós temos outro monte da revelação completa de Deus, que se chama Calvário. O Monte Calvário é onde nós vemos toda a obra concluída de Deus ali, o seu propósito para a humanidade, né, na pessoa de Jesus Cristo. Então, nessa manhã, você que está passando por momentos depressivos, você que está passando, né, pela depressão, pela ansiedade, pelo pânico, pela síndrome do pânico, eu quero te convidar nessa manhã a irmos juntos ao Calvário, a vermos ali no Calvário que o nosso Deus ele tem para nós. Não é o nosso fim, enquanto o nosso Deus não coloca o ponto final. Então, nessa manhã é manhã de restauração. Amém. Vamos ao Monte Calvário, vermos o nosso Deus e recebermos dele a salvação. Quando Deus nos traz a salvação, é salvação completa do corpo, da alma, do espírito. Então, nós somos convidados nessa manhã a subirmos esse Monte Calvário, a vermos ali o nosso Deus, o amor imenso de Deus revelado em Jesus Cristo, e nos lembrarmos que foi naquele Calvário que o nosso Deus ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades para que nós fôssemos curados. Então, queridos, suba esse Monte Calvário, receba essa revelação do Senhor de que não está acabado, pelo contrário, ali no Calvário que tudo começou. Ali no Calvário, Deus está restaurando a sua vida, Deus está restaurando a sua saúde emocional, a sua saúde física, Deus está restaurando os seus ministérios. Talvez assim como Elias, você esteja pensando que está tudo acabado, mas Deus está restaurando a sua vida física, emocional e espiritual nesse momento. Receba essa restauração do Senhor. Amém. Permita que Deus te mostre um novo dia, um novo caminho, novas experiências, novas missões na sua vida, porque nosso Deus ainda não colocou o ponto final. E você vai falar mais alguma coisa? Não, pode terminar. Então, eu quero terminar com um texto aqui que foi muito importante na minha vida. E essa mulher que vocês estão vendo do meu lado, ela leu para mim isso inúmeras vezes.
nos maiores momentos de depressão que eu tive, nos maiores desesperos que eu tive na minha vida. Ela quem lia comigo sempre esse texto, o Salmo 139. E esse texto tem algo que falou muito no meu coração naquele tempo e ainda hoje, amados, continua falando no meu coração. Amém. Porque ele diz assim, no Salmo 139, não precisa abrir não. Salmo 139, versículo 11. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Glória a Deus. Pode, até para ouvir aqui, hein? Se empolga não, hein? Vamos lá. Então, isso foi muito forte no meu coração e que seja forte no seu coração também. Depressão não é frescura, não é palhaçada, não é brincadeira. O profeta Elias deu muitos sinais e Deus tratou seu físico, seu emocional, seu espiritual, restaurou sua fé, seu ministério. E a sua visão, né? Sua visão ainda colocou alguém para compartilhar nessa caminhada com ele. Alguém que o sucedeu e foi tão usado quanto ele foi. Então, que Deus possa gravar cada palavra que foi dita no seu coração. Deus possa falar poderosamente na sua vida e na sua família. Antes de terminar, irmãos, eu quero fazer alguns convites aqui. Esse mês, né, Setembro Amarelo, a nossa igreja está com uma programação super especial. Todas as quartas-feiras, às 19h30, nós teremos lives com profissionais da área da psicologia, né? Nós teremos aí, nas 3 quartas-feiras próximas, a presença de 3 psicólogas que estarão falando conosco. Nós vamos liberar, né, um formulário para os irmãos já enviarem antecipadamente as perguntas de acordo com aquele tema, porque, né, como a gente vai fazer a live, na quarta-feira agora a gente já tem essa live, a nossa primeira live. Eu vou disponibilizar agora, quando acabar a EBD, a nossa programação, então siga aqui a nossa página, né, já compartilhe a nossa programação, fique atento, não perca nenhum dia de nossa programação online, tá? Precisamos da participação, convide aí os seus amigos, seus parentes que estejam de repente passando por essas situações. Nós falaremos sobre esse tema, depressão, ansiedade, suicídio, nós falaremos sobre todas essas coisas durante esse mês. E aí na próxima quarta a gente já vai ter uma live, então nós vamos liberar também um formulário para que os irmãos possam, a partir daquele tema que será disponibilizado, o tema da live, os irmãos possam fazer perguntas antecipadas para a gente já começar a nossa roda de conversa na nossa live. E aí, durante a live também, à medida que forem aparecendo algumas dúvidas, os irmãos poderão interagir conosco. E aí, irmãos, no domingo, próximo domingo, à noite, pastor Mateus trará uma mensagem abençoada, né? Um convite, o tema da mensagem, um convite aos cansados e sobrecarregados. E no último domingo do mês de setembro, à noite, às 19 horas, o William e eu estaremos conduzindo assim a nossa live, dando o nosso testemunho de vida, e que assim como Deus, Ele nos tirou desse vale da sombra da morte, desse momento de escuridão, né, sombrio, e nos trouxe para a luz, para que hoje pudéssemos falar e abençoar outras vidas, que nesse domingo a gente vai contar um pouquinho dessa nossa história, desse nosso testemunho, para que Deus também possa preencher o seu coração, fortalecer o seu coração, né? Então, agora quando acabar a live, eu já vou disponibilizar aqui na nossa página a nossa programação para o mês de setembro, e peço aos irmãos, com todo carinho, que os irmãos divulguem, por favor, divulguem nas suas páginas, convidem outras pessoas a participarem da nossa programação, para que mais e mais, para que possamos fazer assim uma rede de ajuda, né? Uma rede de relacionamento que irá ajudar várias outras pessoas que estão passando por esse momento de depressão ou pensando até em suicídio. Então, que os irmãos nos ajudem, sigam a nossa página, compartilhem as nossas programações e deixem suas perguntas. Depois a gente vai disponibilizar o formulário para os queridos, tá? Que Deus nos abençoe. Vamos orar para terminar? Oremos. Senhor, graças te damos por este momento. Amém, Senhor. Aulas, Senhor, aulas que o Senhor tem nos dado ao longo
das nossas vidas. Deus, obrigado, Obrigada, Jesus. Senhor, porque todas as pessoas continuaram conosco do início ao fim da EBD, Amém, e isso Senhor. é maravilhoso. Espero que o Senhor Deus tenha falado poderosamente no coração de cada uma delas e que elas possam convidar mais pessoas para estarem Em nome de conosco nessas Jesus, programações, na escola bíblica, na quarta-feira, quando teremos essa live, meu Pai, que o Senhor possa trazer pessoas desesperadas, pessoas que precisam de ajuda. Dê, ó Deus, um domingo maravilhoso para os teus filhos na tua presença e traga-os de volta, logo mais às 19 horas, quando continuaremos falando sobre a tua palavra. Ó Deus, eu entrego assim e abençoa a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, queridos, Deus abençoe você, tá? Você tenha... Eu não consigo falar isso sem rir. Que você tenha um grande almoço. Desculpa, gente. Aquele almoço maravilhoso, né? Você sabe qual é. Não sei, de repente, eu vi por aí umas fotografias de picanha, né? A R$5 aí, nos churrascos aí, né? Deus abençoe. Então, você tem um almoço maravilhoso aí, você vai comer aquele frango assado, né? Ou aquela carne assada com aquela batata outrora mencionada por cima aí da carne assada, um peixe. Deus abençoe seu domingo, tenha um grande almoço. Amém. E volte logo mais. Às 19 horas, temos algo muito importante para continuar conversando com vocês. Ó, por agora é só, desculpem o atraso, passamos alguns minutos, mas que Deus abençoe sua vida. Ó, beijo para vocês e nos vemos logo mais às 19 horas.